Você quer cultivar mandioca em casa? Neste vídeo da nossa ecologia explicamos os cuidados que necessita. Preste atenção e tome nota. Tipos de mandioca. Existem cerca de 50 espécies diferentes de mandioca, entre as quais você pode encontrar espécies que crescem formando rosetas ao nível do solo, e outras que crescem formando troncos altos com rosetas nas pontas. Por exemplo, mandiocas baixas incluem Yucca flaccida e Yucca filamentosa. Entre as que formam troncos estão Yucca bagicata, Yucca elata e Yucca gloriosa. Além disso, existe apenas uma espécie que cresce epifiticamente nas árvores, que é a Yucca lacandonica. Temperatura, luz e localização. Por serem plantas desérticas, elas requerem altas temperaturas para prosperar, mas também toleram bem as temperaturas noturnas do deserto que chegam abaixo de zero. Portanto, podem ser encontradas espécies que podem tolerar condições particulares. Por exemplo, Yucca decipiens suporta o frio até o ponto de congelamento, mas não o frio úmido. Yucca elephantipes só tolera frios muito leves, por isso pode ser cultivada em climas tropicais e em climas mediterrâneos onde não há geadas. Por outro lado, a Yucca filamentosa tolera o frio e é amplamente cultivada na Europa, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Da mesma forma, existem espécies que necessitam de luz plena e outras apenas à tarde, como Yucca elephantipes. Estas últimas são aquelas que podem ficar em ambientes fechados, sempre localizadas perto de uma janela. O ideal é plantá-las onde será o seu lugar definitivo, seja no vaso ou jardim. É habitual cultivá-las jovens, pois assim se adaptarão bem ao novo ambiente para onde as levamos. Além disso, as raízes são muito expansivas, por isso, se quisermos diminuir os efeitos que isso pode ter no jardim, a opção de colocá-la em vaso será muito adequada. Solo para mandioca. Estas plantas crescem bem em solos arenosos ou em costas rochosas. É por isso que a maioria das mandiocas prefere solos pobres e bem drenados, sem muita matéria orgânica. Para isso, pode-se preparar uma mistura de substrato suculento composto por partes iguais de perlita e vermiculita. No entanto, Yucca flaccida, Yucca filamentosa e Yucca gloriosa são muito tolerantes aos solos comuns de jardim, por isso pode ser usada uma mistura de solo universal que você já tem em casa. Normalmente, estes são baseados em turfa, minhocas e vermiculita. Mas antes de continuarmos, vamos colocá-lo à prova. A mandioca é uma planta suculenta? A, sim. B, não. C, depende do tipo. Pense bem porque no final do vídeo você poderá verificar se acertou. Irrigação de mandioca. Isso é fácil, pois são plantas muito tolerantes à seca. Quando trazemos para casa uma mandioca jovem, é necessário regá-la uma vez por semana para que sobreviva ao primeiro verão e para promover o sistema radicular até que se desenvolva plenamente. Depois de amadurecer e atingir um tamanho maior, aproximadamente meio metro, as regas podem ser espaçadas até 2 vezes por mês durante o verão e menos no inverno. Portanto, a mandioca ao ar livre pode ser limitada à água da chuva. Cuidar da mandioca no inverno se resume a reduzir a irrigação e protegê-la em caso de geadas. Para ter uma mandioca dentro de casa, pode-se usar uma bandeja de água embaixo do vaso para facilitar a rega e para que ela beba o quanto precisar. Este método é conhecido como irrigação por imersão. Poda de mandioca. As folhas velhas vão se acumulando ao redor do tronco, nas espécies que as possuem, mas a poda não é recomendada porque dão sombra aos tecidos. Eles podem ser removidos, mas é importante garantir que depois não haja queimaduras no tronco. Quanto às mandiocas que crescem acima do solo, as folhas velhas, danificadas ou doentes podem ser removidas para melhorar a saúde da planta e promover o crescimento de novas folhas. Depois de florescerem e produzirem frutos, o caule da flor deve ser cortado. E voltando à pergunta que fizemos antes, você já pensou bem nisso? A resposta correta é A. A mandioca é uma planta suculenta. Se quiser continuar aprendendo sobre os cuidados com as plantas, não perca a playlist que deixamos aqui. Conte para a gente, você vai cultivar mandioca em casa. Até a próxima!